Podemos lembrar que Donald Trump, no período que antecedeu, e logo após a cúpula do BRICS, que aconteceu no Rio, usou esse tipo de retórica ao se referir ao dólar. E se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país. Ele tem repetido isso várias e várias vezes. E, no entanto, as próprias políticas que seu governo está implementando têm tido um efeito contrário sobre o dólar, de forma bastante dramática. A Reuters noticiou recentemente que as perdas do dólar se mantiveram em relação ao iene japonês e a outras moedas, mesmo com esse acordo comercial com o Japão. Isso reforça uma reportagem do The New York Times que discute o panorama de longo prazo. O dólar teve seu pior início de ano em 2025 desde 1973. E nisso chega-se ao ponto principal. A moeda dos Estados Unidos enfraqueceu mais de 10% nos últimos 6 meses, quando comparada a uma cesta de moedas, em relação aos principais parceiros comerciais. Então, Sean, o que exatamente está acontecendo com o dólar americano? Sabe, tem se falado muito sobre desdolarização, claro, entre os países do BRICS, mas há, obviamente, enormes problemas internos, que vão além até mesmo das mudanças externas que estamos vendo no mundo todo. Acho que precisamos entender que Trump está tentando fazer o impossível. Ele está tentando realizar algo impossível. Agora, há muita conversa sobre Trump tentando defender a moeda de reserva mundial. E ele está absolutamente certo quando diz que perder o dólar como moeda de reserva mundial seria como perder uma grande guerra. Quero dizer, seria ainda pior do que todas as guerras juntas, porque o que sustenta toda a economia dos Estados Unidos é a força, e posso acrescentar, a estabilidade do dólar. Então, toda a economia dos Estados Unidos depende do mundo emprestando muito dinheiro aos Estados Unidos para desenvolver suas indústrias, ou o que restou delas, desenvolver Wall Street, financiar o complexo industrial militar e fortalecer os Estados Unidos como um todo, para financiar todas as obrigações, previdência social, Medicaid, Medicare, o que for. Mas se o mundo de repente acordar e decidir, ei, não vamos mais financiar os Estados Unidos, isso joga toda a economia americana em uma espiral negativa. Agora, o que quero dizer com Trump tentando quadrar o círculo? Basicamente, ele quer desvalorizar o dólar americano. Ele já disse isso várias vezes para tornar as exportações dos Estados Unidos mais competitivas. E no papel isso realmente funciona, parece ótimo. Mas na realidade é uma fantasia. Primeiro, porque se você desvalorizar tanto o dólar, teoricamente conseguirá exportar mais produtos americanos para o mundo. Mas o grande problema é que Trump está basicamente tarifando todas as importações necessárias para impulsionar o crescimento da indústria americana. É insano. É loucura. Agora só precisamos olhar para o aço, alumínio, cobre. Esses são 3 dos metais básicos mais essenciais necessários para construir qualquer coisa. Desde carros, semicondutores, construção, bem, não móveis, quero dizer mais eletrônicos, e esse tipo de produto. Quando você aumenta seu custo de produção em 20% ou 30%, de repente todos os preços vão subir. E nem vamos falar do mercado interno dos Estados Unidos por um momento. Se de repente todos os seus preços sobem de 20% a 30%, além de o dólar cair de 8% a 10%, o que vai acontecer? De repente seus custos de insumos sobem 40% ou até 50%. Agora, você acha que isso torna sequer viável, sequer possível, que os Estados Unidos se tornem uma economia baseada em exportação? As chances são de que não, porque quem no mundo vai querer comprar algo dos Estados Unidos só porque tem o selo Made in America, quando custa de 40% a 50% a mais? A maioria das coisas feitas nos Estados Unidos pode ser adquirida em outros lugares, especialmente na China, onde eles têm uma cadeia de suprimentos muito robusta e um ecossistema de manufatura muito bom. Eles conseguem reduzir o custo de produção. Então, à medida que o dólar continua caindo, isso, na verdade, torna menos provável que os Estados exportem mais para o mundo, principalmente porque os Estados não resolveram o problema da cadeia de suprimentos desde o início.
Agora, antes de eles iniciarem essa guerra econômica, essa guerra comercial, talvez o mais inteligente teria sido passar, sabe, um ano ou até uma década viajando pelo mundo e construindo minas, abastecendo todo o suprimento para os Estados Unidos e só então embarcar nessa guerra. Mas eles colocaram a carroça na frente dos bois. Eles inverteram completamente a situação. Então agora estamos vendo as consequências disso. E eu acho que vai ser muito difícil para eles manterem o status de reserva do dólar a longo prazo, quanto mais essa guerra tarifária continuar. É ainda pior porque se ele tivesse feito isso, se tivesse aumentado as tarifas de forma uniforme, ou se quisesse variá-las de maneira diferente e depois mantido essa decisão, seria uma coisa. Mas fazer o que ele fez, depois ficar mudando, adiando, tornando temporárias, alterando para cima ou para baixo, com o Canadá, com o México e assim por diante, criou uma camada de enorme incerteza. E deixe-me explicar por que isso é tão crucial. Empresário após empresário com quem conversei me diz, e aliás isso é bem conhecido na literatura, que a incerteza é o maior inimigo de um programa de investimentos. O problema não é se será lucrativo. O problema é realmente qual a probabilidade de que seja lucrativo. E, normalmente, você já não consegue calcular isso muito bem, mas quando há uma política oscilante, fica ainda pior. Então, deixe-me dizer em inglês simples. Se você é um empresário ou empresária e está pensando em transferir a produção, digamos, de Xangai para Cincinnati, você sabe que isso vai levar tempo, vai custar muito dinheiro, vai causar uma grande disrupção em tudo que você faz e nos relacionamentos que você tem. Se a diferença de lucro entre ficar e mudar for grande, e a probabilidade de isso se manter também for alta e não mudar muito, então talvez você faça isso. Mas elas não são grandes o suficiente. Se você é o vice-presidente que toma a decisão e depois chega aos Estados Unidos para montar sua empresa, para transferir seu negócio de Xangai para Cincinnati, você não sabe por quanto tempo o Sr. Trump vai manter as tarifas em vigor. Ele vai aumentá-los, ele vai diminuí-los. Isso vai acontecer sob o governo dele? Vai acontecer sob o sucessor dele? Mudar uma fábrica ou qualquer coisa desse tipo é uma operação de vários anos e de custo enorme. Eles não vão tomar essas decisões caras, quando o Sr. Trump não só já mostrou a eles, como o Sean acabou de listar, todos os motivos para não fazer isso, mas também adicionou uma camada de incerteza, o que torna ainda menos provável que você veja alguma movimentação significativa. Você pode ver promessas de que vamos investir $500 bilhão na próxima década, mas isso pode dar certo e pode não dar certo. E todo mundo envolvido nisso conhece essa história bem demais. Deixe-me acrescentar um ponto à loucura das tarifas, certo? Para complementar as declarações do Richard Wolff, acho muito importante entender que as tarifas são, na verdade, muito mais impactantes do que a confiscação russa, a confiscação de ativos russos. Porque, se você é um aliado do G7 ou um país neutro, sempre pode fechar os olhos e dizer isso é só com a Rússia, isso é só com o Irã, inimigos do Estado, inimigos de Washington. Mas as tarifas estão afetando todos os países, até mesmo a Ilha dos Pinguins. E esse é o grande problema das tarifas. E quando olhamos para a fórmula que foi revelada por Lutnick ou Trump, é absolutamente ridícula. Agora deveria ser tarifas recíprocas, certo? Então, por direito, você precisa analisar a lista de cada produto específico sobre o qual os países estão aplicando tarifas contra você. Mas quando encontramos a fórmula, era apenas uma fórmula absurda que foi aplicada ao déficit comercial. E países com os quais os Estados Unidos, na verdade, têm superávit comercial, estão sendo atingidos com uma taxa básica de 10%. Então, muita confiança foi perdida nesse grande exercício tarifário. As bases econômicas aqui, em um vídeo recente, você falou sobre as diferenças entre os Estados Unidos e a China, por exemplo. Quase no nível da base econômica,
como eles estão abordando o comércio e o desenvolvimento econômico neste momento. Porque muitas vezes não é sobre isso que pessoas como Scott Bessent estão falando. E a diferença entre as consequências das políticas e a intenção declarada é tão grande, por exemplo, quando se trata de tarifas. Então, quais são exatamente as bases agora da trajetória econômica dos Estados Unidos, enquanto eles manobram por aquilo que você acabou de descrever? Essas contradições geopolíticas. É até engraçado pensar nos anos 1960 e 70, quando os Estados Unidos realmente faziam as coisas certas. Todos nós lembramos dos grandes projetos, como a represa Hoover. Os Estados Unidos também estavam construindo muitas usinas de energia e muitas estradas para melhorar sua infraestrutura. Mas agora, não estamos mais vendo isso. Em vez disso, vemos muitas artimanhas de Wall Street, muitas guerras tarifárias e tentativas de usar produtos de papel, imprimindo dinheiro para encobrir todo o sistema. É uma solução de curto prazo. Acho que parte disso se deve à forma como toda a máquina de Washington é estruturada. A cada 4 anos, há uma eleição, e sempre alterna de vermelho para azul, de azul para vermelho. No entanto, se olharmos para o que a China está fazendo agora, eles estão realmente fazendo o que Medici adotaram durante a era de ouro dos anos 60 e 70. Agora, um grande exemplo é a usina hidrelétrica de 170 bilhões de dólares no Tibete, que está sendo construída. Ela vai gerar mais energia do que todo o país da Polônia. Uma única usina, mais energia do que toda a Polônia. E isso vai aumentar a competitividade da China quando se trata de indústrias e manufatura. Vai posicionar a China em uma situação muito favorável para ser altamente competitiva contra os Estados Unidos em indústrias do futuro. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a guerra dos chips e semicondutores. Todos sabemos que o futuro, pelo menos em termos de produtividade, vai girar em torno da IA e dos chips. Agora, quando você quer competir com os Estados Unidos, que tem talvez uma vantagem de 3 a 5 anos em toda essa tecnologia, IA, chips, semicondutores, você precisa de muita energia para alcançar. Você precisa reduzir seu custo de produção. O que vemos a China fazendo agora é investir em muitas obras públicas, não apenas para beneficiar uma empresa específica, como a Boeing, como Trump está tentando fazer, mas as obras públicas deles buscam beneficiar a economia como um todo. Por exemplo, quando essa usina hidrelétrica entrar em operação, ela vai reduzir o custo de produção de energia na China, custo da eletricidade, custo da energia, de modo que várias indústrias, desde veículos elétricos até semicondutores, poderão ser mais competitivas em relação aos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é tentar mascarar seus problemas, tornando a economia ainda mais financiarizada, enquanto a China está adotando o que vem fazendo nos últimos 10 a 20 anos para basicamente se destacar no mundo físico real. Quero dar outro exemplo, que são os veículos elétricos. Agora já é bastante conhecido, embora não aqui nos Estados Unidos, que o melhor e mais barato carro e caminhão elétrico do mercado, pelo menos atualmente, é o da BYD, vindo da China. Ele tinha uma tarifa, acho que o Sr. Trump colocou em torno de 27% e depois o Sr. Biden aumentou para 100%. Então, atualmente, se você quiser comprar um veículo elétrico da BYD, por exemplo, você tem que pagar $30 mil, que vão para a China, pelo veículo, e depois mais os $30 mil, um imposto tarifário de 100%, que vai para o tio Sam. Ou seja, se você quiser comprar aqui, custaria $60 mil. E na maioria dos casos, você não vai fazer isso. Você vai se contentar com um carro ou caminhão elétrico inferior. Vai pagar de $45 mil, $55 mil para General Motors, Tesla, Ford ou Toyota, e vai acabar gastando mais do que os $30 mil que custaria adquirir o veículo da China, além de receber um veículo de qualidade inferior. Agora, tenha isso em mente enquanto explico o que você já sabe. Toda empresa americana que compete na economia global e compra como insumo veículos elétricos, carros ou caminhões elétricos,
Todas essas concorrentes ao redor do mundo terão uma vantagem sobre as americanas por causa da tarifa. Os americanos não podem acessar caminhões BYD de $30.000. A tarifa os impede. Eles têm que pagar os $60.000 ou ficar sem o caminhão. E isso significa que o concorrente deles, seja na China, Europa, Ásia ou África, vai conseguir competir melhor do que o americano. E quanto mais produtos forem tarifados e caírem nessa situação, mais empregos você vai perder aqui. Quando ele diz, vou proteger os trabalhadores daqui não deixando a BYD entrar reto, ele vai proteger alguns trabalhadores, mas vai fazer isso ao custo dos empregos de outros trabalhadores conforme a situação competitiva que acabei de descrever. Isso não é nenhum mistério e significa que o perigo aqui não é só que ele não vai ter sucesso, mas que ele vai causar danos que vão levar muito tempo para serem corrigidos. Um jornal alemão, o International Political Studies Journal, escreveu uma reação à cúpula do BRICS, que não foi muito coberta pela grande mídia ocidental. Mais duro, melhor, mais rápido, mais forte. A cúpula do BRICS mostra que o grupo é mais significativo economicamente e mais presente politicamente do que nunca. E eu só quero descer até alguns pontos específicos. Cito aqui. Uma questão em que todos os membros do BRICS e países parceiros estão amplamente de acordo é o desenvolvimento de novos métodos de pagamento para reduzir a dependência do dólar americano. Na prática, a Índia já paga pelo petróleo russo em moedas alternativas, como a rúpia, o yuan e o dirham árabe. 2 anos atrás, Brasil e China anunciaram o estabelecimento de um acordo de compensação para facilitar o comércio bilateral e empréstimos em yuan. E Rússia e Etiópia estão considerando negociar em suas moedas nacionais. A estratégia para o BRICS, nos próximos 4 anos, por meio do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, visa fornecer cerca de 30% de seu financiamento em moedas locais. Sean, em relação ao ponto do professor Wolf, e você mencionou a barragem que será construída no Tibete, ao seguinte, o Wall Street Journal relata que a China reduziu seu vício em petróleo e enfraqueceu um ponto de pressão dos Estados Unidos. Então não se trata apenas do dólar. Envolve também o comércio de petróleo. O governo aumentou a produção doméstica na indústria de veículos elétricos em nome da segurança nacional. 14 milhões de carregadores, estações de recarga. Siam, fale sobre como a ascensão da China e do BRICS está no centro dessa tentativa desesperada do governo Trump por meio de tarifas e guerra comercial. Acho que, como você apontou no primeiro artigo, a desdolarização é algo que não vai parar. Só vai piorar. Especialmente quando uma guerra tarifária continua e outros países ao redor do mundo se sentem ameaçados. Ainda mais com o crescimento da China e a ascensão do BRICS como um todo. Agora, acredito que grande parte do dano começou em 2022 e 2023, quando o Ocidente decidiu sancionar a Rússia. Isso forçou a Rússia a realmente se unir à China. E agora temos um sistema muito complementar, onde a China consegue commodities baratas e acessíveis, de metais a petróleo, gás e GNL, e isso retorna para toda a economia chinesa. Em alguns casos, eles estão aproveitando descontos de 20% a 30% em certas situações. Isso permite que todo o ecossistema chinês produza bens muito baratos e acessíveis. E esses produtos são distribuídos para o resto do mundo. E por causa da guerra tarifária de Trump, todos os países agora estão correndo para reduzir o custo de produção, ou, na maioria dos casos, apenas querem sobreviver. Eles querem permitir que seus cidadãos desfrutem de uma taxa de inflação mais baixa. E como o Dr. Wolf acabou de dizer, os países precisam de todas essas máquinas muito baratas. Todos esses carros baratos da China para realmente movimentar suas economias, garantir o sustento da população e simplesmente tornar a vida mais suportável. Agora, à medida que esse comércio continua, como o artigo destacou, a China não vai querer usar o dólar americano como meio de troca. Eles vão pressionar para que a liquidação
negociação seja feita em sua própria moeda local. They're going to push for their own local currency settlement. And it doesn't really matter what kind of E não importa realmente qual tipo de moeda está sendo usada, desde que não seja o dólar, certo? Pode ser a rúpia, pode ser o rublo, ou claro, pode ser o RMB chinês. Mas todas essas ainda são consideradas desdolarização. E como consequência, quando a China obtém todos esses grandes superávites comerciais, podemos vê-los circulando entre os BRICS, investindo em minas de alumínio e níquel na Indonésia, espalhando a riqueza entre os demais membros. Quando a China desenvolve muitos painéis solares, e no futuro, quando se trata de chips, eles vão inundar todo o bloco dos BRICS com todas essas commodities baratas, tecnologias baratas também. À medida que o BRICS continua a crescer, e acredito que em breve eles representarão de 30% a 40% do PIB global, talvez em apenas 3 a 5 anos, muitas dessas transações, no que diz respeito a moedas, naturalmente vão simplesmente ignorar o dólar americano. Isso cria um ciclo de retroalimentação muito perigoso, onde grande parte do superávit, grande parte das economias de todos esses países, porque os STOFs, seu status comercial vai continuar caindo cada vez mais a cada ano, especialmente em relação à exportação e até mesmo à importação. Mais dinheiro vai sair dos ativos das estações, sejam ações ou títulos, e vai inundar outros tipos de reserva de valor. E não acho que isso será bom para o Trump.